Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar hoje sobre dois elementos que são muito injustiçados, que são o tempo e o espaço. Sim, estou falando dos elementos da narrativa, personagem, narrador, tempo, espaço, enredo, sabe? A gente dá muita importância, por exemplo, lógico, para o enredo, né? A gente dá muita importância muitas vezes para os personagens. A gente dá muita importância para o narrador, e não é que não tem que dar importância, tem que dar importância também, mas tem que dar importância também para o tempo e para o espaço. E são elementos que eu percebo aí nas análises que a gente vê, que muitas vezes passam despercebidos. E esses elementos, eles, se bem utilizados, eles podem nos dizer muita coisa, e eles podem dar até um tchan a mais, assim, para o livro. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje um pouco do porquê vocês devem observar tempo e espaço, o que vocês devem observar em tempo e espaço. Sim, conceitos gerais, tá, gente? Isso daqui não é uma aula, tá? Não serve como uma aula desses dois elementos, não é isso. Eu só quero introduzir vocês aqui nesse assunto para que vocês prestem mais atenção nesses elementos mesmo, porque vai fazer diferença aí na leitura, tá joia? Então, antes de começar, eu quero convidar vocês para participar das nossas leituras coletivas, que a gente analisa o livro pensando em tudo, não só em alguns elementos, mas em todos os elementos, as reflexões. Então, são leituras que a gente tenta extrair o máximo ali daquelas obras. Lógico, uma leitura coletiva, que é uma coisa mais leve, né? Não é um estudo e tal, mas são leituras coletivas que a gente tenta se aprofundar, assim, o máximo que dá. Atualmente a gente está lendo Ana Karenina, a gente está quase finalizando Ana Karenina, né? E a gente já tem a próxima leitura escolhida, que eu não vou te falar qual é agora aqui, porque eu não sei, porque eu tô gravando esse vídeo antes de sair o resultado. Lá, quem é membro do canal, eu falei que a leitura coletiva é feita nos membros, então é isso. Eu tô te convidando para participar dos membros aqui do canal, tá bom, gente? Que eu vou falando e me atropelo, não sei o que eu já falei. Mas enfim, lá nos membros o pessoal votou e pode escolher a nossa próxima leitura coletiva. Eu vou deixar a foto aqui da leitura coletiva, tá bom? Se já tiver sido escolhida. Se não tiver sido escolhida, não vai ter foto ainda, porque eu não sei também quando que eu vou editar esse vídeo aqui. Mas enfim, venham ler com a gente, eu garanto que vai ser uma experiência maravilhosa, tá joia? Recado dado, então agora vamos falar sobre esses dois elementos, tempo e espaço. Vamos começar pelo tempo. O tempo numa narrativa, ele vai mostrar ali quando se passa aquela história e a duração também daquela história, né? O tempo ele pode se apresentar de várias formas diferentes dentro de uma narrativa. A mais óbvia e a mais comum delas é o tempo cronológico, que é aquele tempo que se apresenta, o tempo que a gente conhece mesmo, que a gente conta no relógio, que a gente conta, que a gente vê no calendário, né? Então dias, meses, anos, horas, minutos. É o tempo, o correr do tempo como a gente entende como normal mesmo, né? O tempo, ele é um elemento que ele impacta em outros elementos, na construção de outros elementos. Por exemplo, o tempo, ele impacta na construção dos personagens. Então, dependendo de como o autor, de qual é a intenção do autor na construção dos personagens, ele vai precisar ter um passar do tempo diferente. Então vamos supor, se você pega um romance de formação, como é Jane Eyre, como é David Copperfield, ele foca na construção do personagem. Então a gente precisa de mais tempo para aquela narrativa ali se desenvolver, porque a gente precisa acompanhar o desenvolvimento dos personagens. Então a gente vai ter ali uma duração de anos, né? Também tem aquelas histórias que o autor ele quer fazer um recorte na vida daquele determinado personagem. Então, um recorte é um espaço de tempo mais curto, né? E aí a gente vai ter narrativas como, por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio, que ela vai mostrar um recorte ali da vida do Holden e a narrativa vai se passar durante poucos dias, acho que 3 dias, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, a construção de tempo, ela não é aleatória, né? Ela vem acompanhando outros elementos, a intenção do autor para outros elementos, né? Aí a gente também tem um outro tipo de tempo aí, eu vou chamar de tipo, eu já falei que isso aqui não é uma aula, tá, gente? Eu vou falar de uma forma que todo mundo entenda, tá?
Então a gente tem uma outra forma do tempo se apresentar aí, que é o tempo histórico, por exemplo, que é aquele tempo que ele é construído com base nos eventos históricos. Sabe romance histórico, tipo Guerra e Paz? Então, ele apresenta esse tempo histórico muito forte. Então, às vezes, o tempo nem vai ser marcado assim, citando anos, dias, vai ser marcado pelos eventos históricos que acontecem. E aí, a gente indo lá pesquisar quando que aqueles eventos históricos aconteceram, a gente consegue se situar também no tempo cronológico. Mas aí também depende da intenção do autor. O Tolstói, quando escreveu Guerra e Paz, ele tinha a intenção de entrelaçar a história real, né, que no caso de Guerra e Paz é a invasão ali das tropas napoleônicas na Rússia, com a vida dos personagens. Então ele entrelaça ficção e realidade. Então ele tem essa necessidade de tempo histórico, né, que ele precisa trazer de fato, ele precisa... como é que fala? Não é cronometrar que eu quero a palavra, mas ele precisa encaixar, eu esqueci a palavra que eu queria falar, mas ele precisa encaixar, né, o tempo histórico, os eventos históricos que foram acontecendo com o passar do tempo e o desenvolvimento daqueles personagens ali. E a gente tem também, entre outras apresentações de tempo, uma apresentação de tempo que é muito temida pelos leitores, que é o tempo psicológico, que é aquele tempo do que acontece dentro de nós, né? Você já deve ter ouvido, você já deve ter falado por aí, que quando você tá numa situação gostosa, o tempo passa voando. Quando você tá, tipo, sei lá, num trabalho chato, parece que o tempo para, né? Essa é a nossa sensação de tempo. E às vezes a literatura, ela traz essa sensação de tempo também. Quando a gente lê, por exemplo, A Paixão Segundo GH, a gente tem muito essa sensação de tempo da personagem, porque a gente está totalmente inserido na personagem que é a narradora do livro, que é a GH, e ela tá tendo ali fazendo ali uma reflexão muito profunda sobre a vida dela, e aí a gente é sugado para dentro da GH e a gente vai entender o tempo de acordo com o que ela tá sentindo o tempo, tanto que ela vai fazer viagens muito loucas assim com a gente ali dentro da cabeça dela e na verdade passou só um instante, né? Algumas horas ali na verdade e parece que se passaram dias, meses, anos, milênios porque ela volta lá na criação do mundo, sabe? Então assim, é um tempo que, às vezes, com o tempo psicológico, né? É um tempo que confunde o leitor, por vezes, muito utilizado em fluxo de consciência, mas é um tempo que, particularmente, eu gosto muito das narrativas, né? Que apresentam esse tempo psicológico. Tem uma coisa também, né? Falei desses três que são os mais comuns mesmo de serem apresentados, e tem uma coisa, uma narrativa ela não precisa ser toda em um determinado tempo, né? Por mais que uma narrativa siga ali o tempo cronológico, ela pode ter inserções de outros tempos, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma tem a inserção de tempo psicológico, tem a inserção de tempo histórico ali também. Então uma narrativa ela pode ter inserções também de tempos diferentes aí também, tá bom? Só para você não achar... Porque nada na literatura, gente, é fixo, é muito assim, dentro de uma caixinha, tá? Tudo se mistura. A gente estuda os conceitos, mas no final das contas tudo se mistura, tá joia? Por falar em A Paixão Segundo GH, por falar em Triste Fim de Policarpo Quaresma, essas são duas das imersões que estão disponíveis no MSL Pocket. Você sabe o que é o MSL Pocket? Se você não sabe, dá uma olhada na live que eu vou deixar linkada aqui. Vou deixar o site também do MSL Pocket aqui para você ir lá dar uma olhada. Nós temos lá 6 imersões que você pode adquirir e mergulhar nesses 6 livros, em um deles ou em todos eles, você que vai escolher, junto comigo. E 2 deles são esses que eu citei aqui. A gente tem também Jane Eyre, né, que eu citei aqui também no exemplo de tempo cronológico. Então dá uma olhada lá no Pocket. E agora o espaço. O espaço numa narrativa é aonde aquela narrativa se passa, né? Então a gente pode ter os espaços físicos, que podem ser os grandes espaços, tipo cidades, países, né? Ou a gente pode ter também os pequenos espaços, um quarto, uma empresa, ou também a gente pode ter os espaços psicológicos também, né?
Os espaços psicológicos, os espaços físicos, vocês sabem, né? O que são. Espaço psicológico, por exemplo, como eu citei aqui a Paixão Segundo GH, a maior parte daquela narrativa acontece dentro da personagem. Ela vai mostrando pra gente emoções e pensamentos de dentro dela. Nada tá acontecendo aqui no mundo real. Tudo tá acontecendo dentro dela, no mundo imaginário dela, sabe? Então aquilo ali é um espaço psicológico. A narrativa ela começa no espaço físico, no apartamento ali da GH, né? E depois invade o espaço psicológico. Então, tem essa diferenciação de espaço aí também. Uma coisa que eu acho muito interessante, na verdade, duas coisas que eu acho muito interessantes no espaço, é que o espaço, ele vai ditar quem são aqueles personagens, né? O que aqueles personagens têm acesso, como que pensam aqueles personagens, porque vamos pensar aqui, uma narrativa ambientada em Nova York em 2023 é uma coisa. Uma narrativa ambientada, sei lá, na Itália em 1830 é outra coisa muito diferente, né? O que aqueles personagens tinham acesso é diferente do que esses personagens aqui têm acesso, né? Não só as tecnologias, desenvolvimento do pensamento mesmo, as culturas em si são diferentes, porque um tá lá na Itália, o outro tá aqui em Nova York, né? Então, essa construção de espaço aliada ao tempo vai ditar também as possibilidades para aqueles personagens. E aí a gente não pode ser anacrônico, que é uma coisa que eu sempre falo. Então, por exemplo, a gente estava lendo Orgulho e Preconceito no Clube MSL, né? Agora a gente tá lendo Madame Bovary e a gente sempre volta nisso. Nossa, mas ela, a Lizzie, podia ter feito assim, assada. Aí vem alguém e fala, não, mas a gente tá analisando com os olhos de hoje. Naquela época era diferente. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa construção de tempo e espaço pra gente não ser anacrônico e não julgar obras que se passam em outros lugares, em outros tempos, como se fosse no Brasil de hoje em dia, né? Porque seria um julgamento errado da nossa parte. Enfim, uma outra coisa que eu gostaria que vocês, né, prestassem atenção nessa construção de espaço, que eu acho muito interessante, é quando o espaço é utilizado como metáfora. E muitos autores fazem isso, principalmente autores do gótico ou narrativas que têm ali uma pincelada de gótico. Não só elas, tá, gente? Mas o gótico, ele tem muito essa característica de usar o espaço como metáforas, então ele sempre vai ser ambientado ali em castelos sombrios, lugares lúgubres mesmo, para trazer a sensação para o leitor de perigo, de sufocamento, de caos, de medo. Então é o espaço sendo utilizado para nos passar uma determinada emoção, né? Lugares que tem muitas tempestades e muitos ventos. A gente tem o Morro dos Ventos Uivantes, que usa muito o espaço como metáfora, e tantas outras narrativas também. Como eu falei, não precisam ser só narrativas góticas, né? Outros estilos de narrativa aí também utilizam o espaço como metáfora. O espaço quando ele quer nos dizer alguma coisa, quando ele quer nos provocar algum sentimento, né? Então eu gosto muito quando os autores utilizam o espaço como metáfora. Eu acho legal vocês perceberem aí, porque é lógico que se o autor resolve utilizar o espaço como metáfora, é porque ele está querendo te dizer alguma coisa. E se você não repara que ele está utilizando o espaço como metáfora, você não vai entender o que ele está querendo te dizer, né? Então, presta bastante atenção nisso daí. Enfim, gente, tempo e espaço, acho que deu para vocês perceberem aqui que são elementos que são sim muito importantes, que podem te dizer muita coisa, que podem te fazer mergulhar ainda mais naquela narrativa, entender melhor quem são aqueles personagens, onde que aqueles personagens vivem. O tempo e o espaço, eles auxiliam muito essa construção, principalmente de personagem, na minha opinião. Isso aí é uma visão minha, tá, gente? Então prestem bastante atenção nessa construção de tempo e espaço, que vocês não vão se arrepender, vocês vão ter uma leitura muito mais aprofundada e aqueles livros ali, eles vão te dizer muito mais coisas, tá joia? Como eu falei, era só um resumão aqui para despertar mesmo a curiosidade de vocês sobre esses dois elementos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.